paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nós estamos mais uma vez adentrando o recesso do seu lar com as nossas lives, com o nosso culto, né? Possamos assim dizer, porque não estamos podendo fazer o culto na igreja, ali reunidos, mas estamos aqui através dessa live, podendo abençoar a sua vida. Está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor. Pai Senhor, pastor Carlos, Pai Senhor, queridos, amados que estão aí do outro lado, né? Mais uma quarta-feira, mais um dia de live, mais um dia que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Que você possa ficar aí ligadinho conosco, a gente vai estar orando, abençoando a sua vida e trazendo uma palavra para a sua meditação, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Durante esse período, irmãos, que nós estamos aí, né, eu diria, respeitando esse decreto que foi colocado pelo governo estadual, nós queremos estar sempre convidando os irmãos. Amanhã nós não temos culto na igreja, amém? Mas nós teremos live durante esses dias todos. Amanhã à noite eu estarei aqui com a pastora, fazendo mais uma live, orando pela tua vida e abençoando a tua vida. Eu quero aqui dizer para você que nós estamos em plena campanha de oração, agradecendo a todos que estão conosco a partir das 23 horas orando, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos e de toda a amada igreja. Vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos aqui agradecer ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, por estarmos aqui reunidos, tendo o privilégio, Senhor, de levar a tua palavra, de orar por esses irmãos que estão agora, Deus, nos assistindo, pessoas que acabaram de chegar do seu trabalho, pessoas que, ó Deus, estão em suas casas, que o Senhor esteja alcançando, meu Deus, libertando de todo mal, de toda enfermidade. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão acamados, hospitalizados, que o Senhor vá de encontro a essas vidas, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Que cada vida seja abençoada, que cada vida seja alcançada para a glória do nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, pela vida dos pastores, ó Pai, agradecemos o Senhor pela recuperação do pastor Juversino, agradecemos a recuperação de todos aqueles, ó Pai, que estão tendo alta nos hospitais, ó Deus, nós te agradecemos. Que a mão poderosa e bondosa do Senhor nos acompanhe e nos proteja durante todos esses dias. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nessa noite mais uma vez possa estar aí te abençoando, querido. Queremos aqui agradecer a Deus, né? Hoje nós tivemos a notícia aí, o pastor Juversino já saiu aí da Santa Casa, já está em casa, se recuperando, como outras pessoas também, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor aí, que o Senhor possa aí cada dia mais dar saúde em nome de Jesus a todas as pessoas, né, também que estão aí com familiares internados. Nossa oração é que possa se recuperar, estar em casa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está com a gente aí, pastora? O presbítero Miro está aí sempre ligadinho conosco. Deus abençoe ele, irmão Paulo e as meninas ali, né, as Vitórias. Também está conosco aqui a Jéssica, a irmã Maria, irmão José. Aleluia. Que Deus abençoe a Vanessa, né, o Marcelo e a Sabina. Que Deus abençoe a Gil, que Deus abençoe grandemente também, com a sua filhinha ali, o pastor Agileu, com a irmã Fátima e a Fernanda, Deus abençoe grandemente, a irmã Luzia Lopes, pastor está ligadinho conosco, amém. A Regina e o Leno também está aí ligadinho Deus abençoe conosco. os irmãos. Que Deus abençoe grandemente o Levi, a Eloá, que Deus abençoe grandemente a vida da família de vocês, queridos. Espelhe o teu celular na televisão, se você puder, convida a sua família, vamos juntos cultuar a Deus, é um momento da gente poder estar juntos, meditando na palavra de Deus. A gente, o gosto da gente, a vontade da gente mesmo era poder estar todos na igreja, reunidos, né? Mas estamos impossibilitados. Mas isso não quer dizer que nós estamos limitados. Impossibilitado é uma coisa, limitado é outra coisa. Nós estamos aqui dentro das nossas possibilidades para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Queridos, pegue a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Tito, capítulo de número 2, Tito, capítulo 2, verso de número 11, da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou através da oportuna salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às paixões dos desejos mundanos, vivamos no presente mundo sóbria, justa e plenamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar-nos para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Fala dessas coisas, exorta, repreende com toda autoridade e que ninguém despreze essas palavras. Amém, queridos? Eu quero aqui nessa noite estar compartilhando essa palavra com os irmãos, a palavra que Deus falou fortemente ao meu coração, né? Hoje nós queremos falar aí sobre a salvação oportuna, né? A tão grande oportunidade de salvação que nós temos. Outrora, né, muitos de nós alcançamos a salvação em situações bem distintas, bem diferentes do que nós estamos vivenciando hoje. Hoje a gente está vivendo um momento onde a gente está vendo um caos, né, sobre a humanidade, um caos mundial, não é um caos local, não é uma coisa que está centralizada num estado, num país, não, é um mundo. E eu confesso dizer para vocês que nós sempre pregamos isso, né, porque está na Bíblia, né? A Bíblia fala de um tratamento entre as nações, um tratamento de Deus sobre a terra, mas a gente nunca imaginava que a gente ia contemplar isso com os nossos olhos. Por isso, nessa noite, eu convido você a meditar dentro dessa palavra conosco, porque o escritor, né, Paulo escreve a Tito dizendo: porque a graça de Deus manifestada, trazendo a oportunidade de salvação a todos os homens. Todos nós temos oportunidade de salvação. Todos nós, alguém chegou e pregou para nós. Eu sempre já dei esse testemunho na igreja, né? A pessoa que me ganhou para Jesus era um borracheiro, uma pessoa que foi colocada ao meu lado, né? Uma pessoa que faz muito tempo que eu não vejo, que numa oportunidade pregou a palavra para mim e me ganhou para Jesus. E através disso outras pessoas entraram no meu caminho e me conduziram à igreja, minha sobrinha e tantas outras pessoas mais. Mas aquela pessoa foi uma pessoa oportuna que Deus colocou no meu caminho para trazer a tão grande salvação de Cristo, aleluia, a minha vida e a vida da minha família. Muitos de nós temos essa oportunidade, muitos de nós é concedida essa oportunidade. E nós precisamos estar meditando, porque Deus pode nos usar como um canal de oportunidade no nosso emprego, muitas das vezes dentro da nossa própria casa, e às vezes nós não percebemos isso, que nós somos um canal de oportunidades para levar a tão grande salvação do Senhor. Então, quando Paulo escreve isso a Tito, Paulo tinha por que dizer, porque a Bíblia diz que Paulo tinha colocado Tito em Creta para que colocasse aquela igreja, aquele local em ordem. Estava desorganizado, as pessoas iam e vinham, as pessoas não tinham compromisso. Então agora Tito ele entra para trazer uma palavra não só de consolo, como diz o apóstolo Paulo, mas de exortação, de repreensão, para que as pessoas valorizassem a tão grande salvação que o Senhor tem nos dado, pastor. Verdade, pastor. A gente tem que estar sempre observando isso, né? Deus nos deu um privilégio muito grande, né? Essa salvadora, essa graça salvadora para nós. Como o pastor disse, todos nós viemos para os pés do Senhor através de uma pessoa, né? O pastor foi através do irmão Pedro, eu fui através da Rosane, minha sobrinha. Então Deus, ele sempre vai usar alguém, ele sempre vai colocar alguém, né, na vida de outra pessoa para ser esse canal de bênção, para ser esse canal de salvação, né? E nós temos que estar preparados para ser esse canal de salvação, né? A gente observa que dentro da Bíblia a gente vai encontrar vários personagens que tiveram as pessoas apropriadas para salvar eles, para levar eles até o Senhor, para levar eles ao conhecimento de Deus. E hoje tem muitas pessoas precisando de mim, de você, precisando que nós sejamos esse canal, precisando que nós sejamos essa pessoa que Deus vai usar para levar essa graça, essa salvação às outras pessoas. Então nós não podemos perder a oportunidade. Hoje eu conversava com uma pessoa e eu dizia para essa pessoa: eu não vou deixar de falar nada, porque Deus te deu uma chance muito grande, Deus te deu um livramento muito grande. Então chegou a hora de eu falar tudo que eu tenho que falar, o que Deus mandou falar. Então nós temos que estar pronto para ser esse canal, pastor, de levar, né? Assim como Tito, um moço tão jovem, mas Paulo confiou que ele seria um portador da palavra do Senhor, que ele levaria a graça salvadora ao povo daquela igreja. Não é diferente conosco nos dias de hoje. E nós cremos nisso, queridos. A Bíblia fala de muitos exemplos. Eu estava aqui comentando agora há pouco com a pastora o caso de Naamã,
Quem era Naamã, né? Lá no capítulo de Reis, que fala acerca daquela pequena jovem, aquela pequena empregada, que nada mais era a graça de Deus dentro daquela casa para levar salvação àquele homem. Quantas pessoas que Deus usa, né, como um canal, levando a graça salvadora, a graça, né, a graça que traz o arrependimento, porque a graça ela não vem sozinha. A graça ela vem acompanhada de muitas riquezas que nós humanamente não enxergamos, ou às vezes não contemplamos. E eu quero ler um texto que o apóstolo Paulo, ele cita aqui, né, a palavra de Deus diz aqui Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: a mim, o menor de todos os outros santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quer dizer, Paulo está falando, vocês pensam que salvação é uma coisa simples, mas não é, é muito mais. É algo rico que traz junto com a salvação coisas estrondosas, coisas maravilhosas que os olhos do homem ainda não contemplou. Por isso que o mesmo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceram ao coração do homem é o que o Deus tem preparado para ele. Mas a gente joga muito para o lado físico, né? São bênçãos que vem vindo aí, são de repente uma bênção material, um dinheiro que eu estou precisando para receber. Não é só isso. Quando Paulo fala isso, ele fala num sentido, pastor, espiritual. Porque as riquezas espirituais são muito grandes, não dá para você expressar e comparar ela com as coisas dessa terra. Então a tão grande salvação que Paulo fala, que o Senhor traz aos nossos corações, é algo rico. E ele fala isso a Tito para que aquela igreja de Creta valorizasse a tão grande salvação que Jesus Cristo fez na sua vida. Você tem valorizado a salvação de Jesus na sua vida? Você não tem trocado talvez a salvação pelo vício, trocado a salvação pelas coisas do mundo, né? Por isso que Paulo diz a Tito, né, que é para que deixasse as imundícias, as coisas mundanas, porque é algo muito precioso, irmãos, para ser jogado fora diante do mundo que nós estamos vivendo, pastor. E a palavra do Senhor nos diz aqui, né, em Título 2:11, né, sobre essa graça salvadora. E no versículo 12 ela diz assim, ela nos ensina essa graça, quando nós recebemos essa palavra, quando nós recebemos essa graça dentro de nós, né, salvadora, ela nos ensina a renunciar às impiedades, né? Quantos de nós vivíamos dessa maneira errante, mas quando Jesus chegou, ele nos ensinou a deixar a impiedade, as paixões mundanas do mundo, né, as paixões que não nos levam ao Senhor, mas a viver de maneira sensata. Então, outrora a gente vivia uma vida totalmente errante perante o Senhor, mas agora essa graça ela vai nos ensinar. Nós erramos, claro que nós erramos, mas essa graça ela nos mostra, né? O Senhor ele vem nos mostrando onde erramos, onde que nós temos que nos consertar, né? Mas é preciso essa graça ser levada adiante, é preciso essa salvação ser levada adiante. E quem recebe essa graça, ela tem que valorizar, ela tem que, muitas das vezes, dar valor naquilo que o Senhor tem feito por ela. E falando de pessoas que levaram a graça, né? A graça estava na vida de Noemi, para que a salvação chegasse até Ruth. Noemi, ela saiu da sua cidade, ela passou por muitas dificuldades, perdeu seu esposo, seus filhos, mas ela tinha uma missão, e a missão dela era salvar uma das suas noras, que era Ruth, porque Ruth, ia ser uma pessoa importante na linhagem de Jesus, né, na genealogia de Jesus. Então Noemi, ela levou essa graça até Ruth, ela conseguiu passar aquilo que ela tinha dentro dela, o conhecimento que ela tinha de Deus, ela conseguiu passar para Ruth. E Ruth valorizou quando ela recebeu essa graça, quando ela recebeu essa salvação. Ela pegou com as duas mãos, ela valorizou o que Noemi estava ensinando para ela. E é isso, querido. O que nós temos sido? Nós temos sido portador dessa graça, nós temos sido aquele que leva essa graça salvadora até as pessoas que necessitam. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso conhecimento. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos essa graça maravilhosa, o Senhor nos ensina tanta coisa boa, pastor. E muitas das vezes a gente faz, né, que nem aquele homem que achou um grande tesouro e sentou em cima para que ninguém pegasse. E na realidade nós não temos que guardar esse grande tesouro para nós. Jesus é um grande tesouro e nós temos que levar ele avante. A Bíblia nos fala, queridos, que a graça, ela nos ensina, como disse a pastora, a renunciar às imundícias, o pecado, né? A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo.
porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos dizer que nós alcançamos essa tão grande salvação, essa tão grande graça, ela não nos ensinou nada. Não, é impossível. É impossível eu estar na presença de Deus há anos e a graça não ter me ensinado nada. A graça me ensina a renunciar ao pecado. Por quê? Porque o Senhor ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então nós precisamos saber separar essas coisas, porque o pecado ele não entra no céu. O pecado é uma bagagem, querido, que cada um de nós temos. Todos nós temos uma bagaginha chamada pecado. E nós temos que, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente tem que ir desfazendo disso, e jogando. Você já viu aquela carga quando ela vai ficando pesada e você tem que ir jogando pela estrada, né? Para quê? Porque muitas das vezes aquilo te sobrecarrega, aquilo muitas das vezes não faz com que você chegue ao teu destino. E tem gente carregado, tem gente que está se curvando muitas das vezes por causa do pecado. Amém? E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não sei quantos anos faz que você anda curvado, eu não sei quanto tempo faz que você não consegue mais caminhar pela fé, mas o Senhor manda dizer ao teu coração nessa noite, querido, que aonde abundou o pecado, aonde abundou o grande pecado, vai superabundar a graça de Deus. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, mas você precisa começar a jogar fora essa bagagem que não te pertence. Essa bagagem que não é tua. Por isso que o escritor aqui em Tito diz aqui, educando-nos para rejeitar a impiedade, as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piamente. O que é uma pessoa sensata? Uma pessoa de consciência tranquila, uma pessoa que sabe o seu destino, aonde começa e aonde termina. E hoje as pessoas não têm mais certeza de nada, muitas pessoas não têm mais confiança de nada. Nós estamos diante de uma calamidade, de uma enfermidade, não é brincadeira, e muitas pessoas ainda não têm convicção da sua salvação, não têm certeza de ter entregado a sua vida a Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá em João, né, entrega o teu caminho ao Senhor, que confia nele, e o mais ele fará. Então nós precisamos entregar o nosso caminho. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance essa graça salvadora, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus usa pessoas, Deus coloca pessoas. Deus colocou aquela menina, aquela empregada, que servia, era uma serviçal da mulher de Naamã, e aquela menina entrou, aleluia, com a palavra de coragem, com a palavra de mudança. E é com essa palavra, pastor, que nós queremos entrar no lar, na família, no coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Às vezes muito tentam, né, comprar a felicidade, comprar a alegria, sendo que Deus Ele nos dá de graça. Aleluia. Né? E sem essa graça, sem essa alegria de Jesus na vida, quantos lares têm sido destruídos, quantas famílias têm sido derrubadas por causa do pecado, por causa da ignorância, por causa do rancor, a falta de perdão. Verdade. E Deus nesta noite Ele vem nos ensinar que onde Jesus está, onde essa graça está, o perdão ele existe, a família é restaurada, a alegria ela chega. Então, querido, nós precisamos olhar para isso. Essa menina que o pastor estava dizendo, ela chega na casa de Naamã. A casa de Naamã havia uma grande enfermidade, só que essa enfermidade era escondida. Ela era colocada debaixo de uma couraça, né, de um homem guerreiro. E quantas famílias está desse jeito, está ferida, está machucada, está sangrando no íntimo. Quando estão no íntimo, estão sangrando, mas ninguém está vendo, porque está escondido. Mas nessa noite Deus manda dizer para você, não há nada que fica oculto aos olhos do Senhor. Não há nada que fique escondido aos olhos do Senhor. Eu não sei como você se encontra debaixo dessa armadura, eu não sei se você está tentando esconder os ferimentos que o mundo te fez, que muitas das vezes o rancor, o orgulho te fez, mas Deus manda dizer para ti que Ele tem uma solução para a tua vida, Ele tem uma palavra para você. Mas quando você colocar tudo isso perante Ele, Naamã, quando ele chega para ser limpo, ele tem que tirar aquela couraça. Quando ele vai ali se banhar dentro daquele rio, ele tem que arrancar aquela couraça onde ele escondia, onde ele montava em seu cavalo, e todo mundo achava que ele era um herói, que ele era um guerreiro, que ele era um vencedor. Mas só ele sabia, quando ele tirava aquela couraça, o que estava ali debaixo.
Só você sabe o tamanho do problema, né? O cheiro da enfermidade, né? O mau cheiro, aliás, da enfermidade. E talvez só você que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir sabe o mau cheiro que inala quando você está sozinho. Só você conhece o pecado que te afasta de Deus, a ignorância que te afasta de Deus. E hoje Deus está mandando dizer para ti, Ele é a graça salvadora. Aleluia. E quando você se colocar na presença dEle, Ele vai curar, Ele vai libertar. E a salvação vai chegar, não só para você, mas para toda a tua casa. Aleluia. A graça é isso, queridos. A salvação, que através da graça chega até nós, chega diante de problemas grandes, como disse a pastora. Naamã estava com um problema enorme. Só a esposa dele sabia a maneira que ele ficava à noite quando ele tirava a sua farda, tirava ali o seu ornamento e se colocava às vezes para tomar um banho e o sangue escorria, as feridas, né, se caíam ali as suas cascas. Então só ele sabia a dor que ele estava passando. Só Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. Mas nessa noite é noite de mudança para a tua vida, noite de mudança para a tua família. Mas a salvação tem que entrar por alguém, e esse alguém era Naamã. Esse alguém nessa noite é você, aleluia. Então abra teu coração nessa noite e, como diz a palavra do Senhor aqui, comece a deixar essa graça, comece a deixar o Senhor trabalhar na sua vida, porque operando Deus, a Bíblia diz, quem impedirá o agir de Deus? Mas nós muitas das vezes queremos que Deus trabalhe na nossa vida, mas nós queremos estar cheio de bagagem, cheio de malas, e não tem como Deus trabalhar na nossa vida com tanta bagagem. Ele tem que tirar essa bagagem, e essa bagagem está presa, está muitas das vezes junta aos nossos prazeres, aos nossos desejos, e isso impede muitas das vezes, não que Deus, para Deus nada é impossível, mas não tem como Deus trabalhar num coração dividido. A Bíblia diz que Deus não trabalha numa mente cocheando em dois pensamentos. Uma hora você ama os louvores, você gosta de ouvir mensagem, mas você não quer ter um compromisso com o Senhor. Você não quer ter um compromisso de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque alguém vai te ver ali, porque alguém vai talvez tirar um sarro seu, querido. O que está em jogo nessa noite é a tua salvação, aleluia. O que está em jogo nessa noite é a tua alma. E é isso que a palavra do Senhor nessa noite vem nos anunciando. O verso de número 13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A salvação chegou, e tem chegado para muitas e muitas pessoas, mas nós agora aguardamos a vinda do Senhor, e é isso que nos alegra, é isso que nos traz a esperança. Por isso que Paulo escreve em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós já confessamos a salvação, nós já confessamos diante do Senhor que Ele é nosso Senhor e Salvador, nós já confessamos diante dEle que não há outro Deus maior do que Ele na nossa vida. Nós já confessamos os nossos pecados e agora aguardamos, pastor, essa tão grande vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Com certeza. E nós temos que ser esse portador da graça. Nós falamos, né, para aqueles que é os Naamã da vida, né? Mas agora vamos falar um pouquinho dessa menina, né? Muitas pessoas não falam dessa graça porque tem medo. Né? Tem medo de perder a amizade, tem medo de não ser bem visto dentro da família. Enquanto, querido, que nós não podemos perder a oportunidade. Essa menina estava fora do seu país, era escravizada, ela foi levada como escrava para a casa de Naamã. Mas ela não teve medo não, ela não teve medo de ser punida por falar de Deus naquela casa, por falar de Deus numa terra estranha. Muitas das vezes nós deixamos de pronunciar essa graça, porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, querido. Depois que as pessoas partirem, daí não adianta mais nós querermos falar da graça. Aí não adianta mais nós querermos mostrar essa graça. Essa graça salvadora, ela tem que ser mostrada em vida. Então, se você tem alguém que está perto de você e você sabe que ele é um Naamã da vida, ele está sangrando, ele está machucado, mas aos olhos da humanidade ele está perfeito. Não perca tempo para anunciar Jesus, não perca tempo, porque nós temos perdido muito tempo de falar como Jesus trabalha, como Jesus vai salvar. Então, querido, nessa noite, seja o portador desta graça. A gente observa que, como o pastor disse, Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Raabe, a palavra do Senhor diz que ela era uma mulher da vida, uma mulher, né, sem cultura, muitas das vezes, vamos dizer assim para que você entenda, mas quando os espiãs chegou ali naquele lugar, eles eram portador da graça, eles eram portador de Deus. E quando eles chegam ali,
Aquela mulher toda machucada, ferida pelas as amarguras da vida, ela consegue ver a graça na vida desses homens. E ela consegue a salvação, não só para ela, mas para toda a família dela. E é isso que Deus está querendo de mim e de você. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, assim como aqueles espias estavam. Mas nós temos que continuar levando essa graça, nós temos que continuar levando essa palavra, trazendo salvação às almas, trazendo salvação às vidas, porque Deus, Ele conta comigo e com você para levar essa tão grande salvação à humanidade. Graças a Deus. E aí você pode estar nos ouvindo, pessoas que já servem ao Senhor, pessoas que ainda não servem ao Senhor ainda, e você pode estar dizendo, pastor, o que vai ser da minha vida? Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, entrega Ele, aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, e o mais Ele vai fazer. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, o capítulo 1 Timóteo não, 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ninguém está destinado à ira, entendeu? Ninguém está destinado à perdição, ninguém está destinado ao sofrimento. Quem escolhe isso somos nós. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, nós escolhemos o destino que nós queremos caminhar. Existem dois caminhos, existe o caminho da perdição e existe o caminho da salvação. Você não pode andar nos dois, porque eles são separados. Há algo que separa eles, muito grande, isso chama Cristo, isso chama-se salvação, aleluia. Não tem como a luz andar no meio das trevas, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. O sal da terra é a luz do mundo, é Ele que nos ilumina. E se Ele está em nós, nós não podemos entrar por esse caminho, que é o caminho das trevas. Então, nós não somos destinados à ira, nós somos todos destinados à salvação. Porém, o Senhor não quer que ninguém entre por esse caminho, mas a escolha é sua. O caminho é você quem escolhe. Você não é forçado. A Bíblia diz que as coisas de Deus não é por força nem por violência. Você não é obrigado a aceitar a Cristo, mas você não pode dizer que Jesus Cristo não te ama. Você não pode dizer que Jesus Cristo não deu a sua vida por ti. Então nessa noite, querido, eu quero que você entenda e o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, o seu coração, porque o sofrimento que talvez você está enfrentando hoje foram escolhas suas lá atrás e que hoje resultaram nessa situação que você está vivendo. E isso não é culpa do Senhor, somos nós. Mas muitas das vezes nós vivemos num mundo hoje que a gente procura encontrar alguém, encontrar alguma coisa para empurrar a nossa responsabilidade. Mas eu creio num Deus que faz e conhece todas as coisas. E nós precisamos cada dia mais, pastora, assumir as nossas responsabilidades em nome de Jesus. E além daqueles que ainda não conhecem Jesus, né, pastor? Tem aqueles que já conheceram a graça. Verdade. Tem aqueles que já viveram na graça, já experimentaram a graça, foram iluminados pela graça, mas hoje abandonou a graça, deixou Jesus de lado, né? E foi viver aquilo que eles achavam que era a felicidade, só que isso passa. Largou a alegria eterna para viver uma alegria passageira. E isso tudo passa, como o pastor disse aqui, isso tudo passa. Então, querido, nesta noite nós estamos falando com você também. Aleluia. Você que uma vez, talvez, esteve ali na casa do Senhor, já pregou a palavra, já louvou o Senhor e hoje se encontra afastado. Né? E talvez você pensa, para mim não tem mais jeito. Tem sim, você ainda tem fôlego de vida, você ainda está vivo. Você ainda tem tempo, ainda há esperança para a árvore que foi ali cortada, que o inimigo cortou. Mas se você quiser, você ainda volta a brotar, você ainda volta a ter vida na presença do Senhor. Porque essa vida aqui é passageira. E você sabe disso, que essa vida é passageira. Talvez você se encontre parado, afastado. Eu não digo por causa da pandemia, não, mas talvez afastado mesmo dos caminhos do Senhor, porque servir ao Senhor. Igreja somos nós, o templo é lugar de nós adorarmos ao Senhor, mas igreja somos nós. E talvez você já não se sente mais essa igreja, você já não se sente mais um membro desse povo que Jesus salvou. A palavra continua nos dizendo aqui em Título 2,14. E Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular,
dedicado à prática de boas obras. Olha que foi Ele mesmo que deu a vida dele por você. Foi Ele que morreu naquela cruz, foi Ele que se entregou para que você o reconhecesse, para que você o aceitasse, para que você vivesse para Ele, para que Ele pudesse ter um povo particular dele. E você faz parte desse povo. Você talvez se encontre um pouquinho afastado, só que uma coisa eu te digo, você vai ter que voltar com as suas perninhas, porque o filho pródigo, ele mesmo retornou, ele mesmo voltou. As pessoas fazem muita confusão nisso, né? Ah, nós temos que ir atrás da ovelha perdida, nós temos que ir atrás da ovelha perdida. Disse isso esses dias. Exatamente, a ovelha perdida, querida, ela não está desviada, ela está perdida, ela faz parte do rebanho, mas ela ainda não se achou no meio do rebanho. Essa tem que ser buscada. Agora, a pessoa que se encontra afastada, ele é a tipificação do filho pródigo. Ele mesmo pediu dinheiro para o pai, ele mesmo diz, pai, dá minha parte da herança, porque eu quero viver bem distante do Senhor. Só que quando tudo acabou, a alegria acabou, o dinheiro acabou, a felicidade acabou, o pai não foi atrás dele. Mas o pai estava no mesmo lugar que ele havia deixado, o pai estava esperando ele voltar. Ele mesmo olha para ele e diz, ei, eu preciso voltar. Na casa do meu pai há alimento, na casa do meu pai há abundância. E ele mesmo volta e encontra o pai no mesmo lugar. Então, querido, Deus está te encontrando de braço, Deus está te esperando de braços abertos para restaurar, colocar de novo essa graça dentro de você, essa alegria dentro de você. Mas é preciso uma atitude sua. Assim como Raabe teve uma atitude, é preciso uma atitude sua. A ovelha desgarrada é diferente da ovelha perdida, né? A pastora está falando, há uma diferença. O filho pródigo era uma ovelha desgarrada. Porque quando ele estava lá, ele ainda lembrava, né, das festas que o pai dele dava. Era perdida, né? Perdida. Então, muitas das vezes, nós nos confundimos com isso, né? Entre uma ovelha desgarrada e uma ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que não sabe mais qual é o caminho. Alguém tem que ir atrás, alguém tem que buscar, alguém tem que trazer. E a ovelha desgarrada, a perdida é aquela que não sabe o caminho. A desgarrada é aquela que sabe o caminho, mas ela não quer mais se alimentar daquela comida, ela não quer mais beber daquela água, ela acha aquela comida dura demais para ela, a água não serve para ela, não quer mais a proteção do pai, não quer mais, ela quer andar fora do rebanho, ela quer andar pelas suas próprias pernas. Às vezes o pastor vai lá e puxa ela para o meio do rebanho, ela quer sair do meio do rebanho de novo. Então essa é a chamada ovelha desgarrada, amém? Talvez você pode ser um músico desgarrado, você pode ser um pregador desgarrado do rebanho, e o Senhor nessa noite está te puxando novamente, querido. Por quê? Porque o Senhor te ama, querido, Ele tem uma obra a realizar na sua vida, e é por esse tão grande amor e salvação que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Então, que os nossos olhos, né, como diz a Bíblia, né, que nós venhamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então tem muita gente que conhece, fala muito de Deus, mas não anda com Deus, né? Eu falo por isso porque a gente sai na rua, você pode observar que você encontra às vezes um desviado, ele fala muito de Deus, mas você pergunta para ele, não está na igreja? Você encontra alguém ali que está nas drogas, eu já cantei na mocidade, eu já participei de tal coisa. São pessoas que outrora estavam na igreja, eles conhecem muito de igreja, mas conhecem pouco de Deus, porque quem realmente tem uma experiência com Deus, ele jamais vai abandonar o Senhor. Por isso que nós precisamos cada dia mais ficarmos firmes na presença. Temos luta? Temos, querido. Temos lutas diárias, de noite e de dia. Paulo diz que a nossa luta é constante, mas nós não podemos nos curvar diante das lutas e da adversidade, mas crer num Deus poderoso que faz todas as coisas. Pastor. Amém. E a luta ela não pode nos impedir, né, pastor, de levar essa tão grande salvação à humanidade. Se a gente for observar, quem foi o portador dessa graça para Paulo? Foi Estevão. E em que situação Estevão estava vivendo? Ele estava morrendo. A palavra do Senhor diz que ele era um jovem, de seus 22 anos apenas, né? Muito jovem, mas que ele tinha uma fé, uma experiência com essa graça salvadora muito grande. E a história nos relata que ele estava ali sendo apedrejado. E Paulo estava ali, né? Saulo estava ali olhando ele morrer. E mesmo no momento de dor, de luta, ele pedia perdão para aquele povo. E no momento que ele estava ali entregando a sua alma, seu espírito a Deus, ele pega a sua capa, as suas vestes e ele joga nos pés de Saulo. Naquela atitude que ele jogou, ele estava querendo dizer para ele, ó, essa mesma graça que está em mim, rapaz, ela vai estar em você. E você vai ser um pregador da palavra do Senhor. Então até mesmo na morte, Estevão, ele foi portador desta graça, ele foi portador desta palavra.
E muitas pessoas hoje em dia falam assim, eu não estou pregando a palavra do Senhor porque eu estou desempregado. Eu não estou pregando a palavra do Senhor porque a minha família está assim, porque alguém está enfermo, né? Porque alguém está no leito de morte, querido. Tem que se preparar uma oportunidade. Isso, não existe isso. Quando nós somos portador da graça, nós levamos essa graça, nós levamos essa palavra, nós levamos Jesus para onde quer que nós vamos, até mesmo no momento talvez de morte, nós temos que estar anunciando. Jesus é a salvação, Jesus ele liberta, ele cura, Aleluia. Ele continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia lá no passado, ele continua fazendo, mas é preciso eu e você levar essa palavra, independente do que estamos vivendo, independente da maneira que estamos vivendo, as dificuldades, porque luta, como o pastor diz, nós temos de dia, de noite, de dia nós temos a física, de noite a gente tem as espirituais, e assim nós vamos vencendo e levando Jesus para frente, pastor, sem olhar a dificuldade das nossas vidas, mas olhando a alma que está lá do outro lado e precisa de Jesus. Como diz Paulo, né? Combates por dentro e combates por fora. Nós nos combatemos diariamente, queridos. Então que você nessa noite possa ter isso em mente. Jesus te ama. Talvez você vai dizer, pastor, para a minha vida tem jeito. Para tudo nessa vida tem jeito. A Bíblia diz que enquanto há fôlego, há esperança. Não tem jeito depois que parte dessa vida. Né? Nós estamos aí vivendo um momento muito, eu diria... como é que fala assim, muito... me fugiu a palavra aqui. Jesus, me fugiu uma palavra aqui. Eu não vou dizer melindroso, mas muito sensível. Muito sensível. Não porque amanhã, você não sabe. Hoje você está com a pessoa, amanhã você já não está com ela. Hoje ela está do teu lado, amanhã ela pode estar internada. E você não sabe o que pode, se a pessoa vai entrar num hospital e sair de lá do hospital. Entendeu? E outra, você vai entrar sozinho e se sair de lá, você vai sair de lá sozinho. Seja para o seio da sua família, seja para o outro lado da vida. Então, nós precisamos cada dia mais, queridos, estar preparados. Eu acho que nunca houve um momento que Deus mostrou tanto que a humanidade precisa dele. A gente observa que essa enfermidade ela apareceu do nada, a gente nunca achou, a gente pregava, mas não achava que a gente ia viver, né, pastor, como você disse. E a gente observa que essa enfermidade ela veio para mostrar, dependemos somente de Jesus, porque quando você fica enfermo, você fica isolado, trancado dentro de um quarto. Se você é internado, ninguém pode ir com você. Você vai simplesmente com as suas roupas íntimas, porque você vai usar a roupa lá do hospital. E ali ninguém pode te ver, você não pode falar com ninguém. Se você for ser entubado, piorou. E se você partir, ninguém vai te ver mais. Seus parentes não vão te ver mais. Simplesmente são aquele pessoal todo ali com aquelas roupas, né, parecendo de astronauta. E ali, no máximo, 3 deles vão ali te enterrar. Então observa que ela veio para mostrar que nós precisamos de Deus. Nós não temos nada. Nós viemos sem nada para esse mundo e nós vamos sem nada. Com uma diferença, quem tem a graça, quem tem Jesus, vai com Ele. E é isso que nós precisamos olhar. Somos dependentes de Deus, querido. É o livro de Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. As pessoas que partem agora com Covid, mal sequer podem botar uma roupa. Entendeu? Põe dentro de um saco ali e a pessoa muitas das vezes é levada para a sepultura. Então a gente está falando isso aqui, irmão, porque nós estamos vivendo um momento que antigamente as pessoas morriam de uma doença, as pessoas morriam de velhice, as pessoas morriam muitas vezes de um acidente, mas hoje a morte está muito mais próxima de nós do que nós podemos imaginar. E há muitas pessoas brincando, há muitos jovens brincando com isso, né? Então é tempo de nós despertar, acordar, abrir os olhos. Eu quero ler um versículo que está aqui em Efésios, né? Efésios, capítulo 3, verso 5, diz assim: o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus por meio do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo, pregando o Evangelho, para fazer com que você possa ser coparticipante das promessas que o Senhor fez à sua igreja. Porque nós outrora éramos gentios, hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos enxertou na videira verdadeira que é Cristo, e hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então você talvez está do lado de fora, o Senhor te convida nessa noite a fazer parte dessa família. Amém? Porque você não sabe o dia de amanhã não nos cabe, não nos pertence.
É importante nós estarmos preparados hoje. Então Paulo diz aos Efésios aqui, ó, outrora, em outras gerações, não tiveram as oportunidades que vocês estão tendo agora. Então hoje a gente prega na internet, a gente prega na igreja, a gente vê pregação na televisão, mas o que Deus quer realmente, queridos, é a mudança de cada um de nós. Glória a Deus. Isso não é para te amedrontar, querido. Não é para para ter isso. medo. É para conscientizar você que hoje é dia de salvação. Agora é dia de salvação. Aleluia. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, confessar que Jesus é o único Salvador da sua vida. Amém? Então, para encerrar, eu quero ler o texto, né? Diz essas coisas, exorta-os, repreende nessa noite, também com toda a autoridade, e ninguém despreze. Talvez você já até mudou, saiu e foi para outra live, ouviu uma coisa talvez que te agrada mais. Eu quero dizer para você, não despreze a palavra de Deus. Não despreze o amor do Senhor na tua vida. Amém, queridos? Porque os nossos dias só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Então que nessa noite você receba essa palavra em nome de Jesus. Quem está aí conosco? A Vânia Silva está conosco aqui ligadinha. Que Deus abençoe, Pai Senhor, meu querido. Camilo, meu irmão, ali de Londrina. Que Deus abençoe você e sua família, querido. A Paula, né, cooperadora irmã Paula. A Silvia Cristina está ligadinha Glória conosco. A Deus. O Aleandro, né, também está aqui ligadinha conosco. A Cristiane, né, Nazaré também está aqui ligadinha. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E do pastor Rogério. A Regina eu já tinha falado, daqui para cima eu já tinha falado. Aleluia. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você já pregou para a sua família, já pregou para aquele que ainda não conhece o Senhor, então pregue em todo o tempo e fora de tempo, diz a palavra de Deus. Então eu quero poder orar pela tua vida, para que Deus te dê graça. E se você ainda não voltou para os caminhos do Senhor, volte. Coloque seu nome aqui, ó, pastor, eu quero voltar. Nessa noite quero entregar minha vida, eu estou afastado, quero voltar para a casa do Senhor, nós vamos aqui orar pela tua vida, eu vou entrar em contato com você, e assim que a igreja novamente voltar às atividades, quero convidar você a estar na igreja, mas não fique, queridos, aí, como diz o outro, cocheando em dois pensamentos, não. Tome uma posição diante do Senhor, o Senhor está prestes a buscar a sua igreja, amém? Vamos orar ao Senhor, querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por essas milhares e milhares de pessoas, ó Pai, que estão muitas das vezes nos assistindo nessa noite. Que o Teu Espírito, através desta palavra, Senhor, alcance este coração. Alcance, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher, deste jovem músico na Tua casa, Senhor. Sim. Pai querido, que o Senhor venha despertá-lo, que o Senhor venha trazê-los de volta à Tua presença, à Tua casa nessa noite. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas fraquezas, ó Pai, fortalece eles nessa noite. Que essa decisão de entrega, de renúncia, aleluia, seja para a honra e para a glória do Teu nome. Liberta dos vícios, ó Pai, liberta das drogas. É o que nós cremos, ó Pai. Nós oramos e abençoamos a vida dos Teus filhos nessa noite. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, só lembrando, amanhã à noite nós estaremos aqui novamente falando do amor do Senhor. Você compartilhe essa live, amém? Leve ela para as pessoas que precisam ouvir. Às vezes uma pessoa da sua família que ainda não ouviu o Evangelho, que está lá de repente fechado no quarto, em depressão, precisando de uma palavra. Essa é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração, amém? Lembrando que nós estamos começando mais cedo, né? Porque muitas pessoas fazendo live. Daqui a pouco vai estar super carregado na internet. Então nós estamos começando às 19h30, querido. Não é mais às 20 horas, mas 19h30 amanhã nós estamos aqui com a palavra do Senhor novamente. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, ele invada a tua casa, o teu lar, trazendo paz, alegria, saúde, restauração. Em nome de Jesus é o que eu desejo para você. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.